Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui no nosso programa estamos estudando toda a Bíblia e é uma bênção para nós ter você conosco. Nossos estudos já nos trouxeram aos livros proféticos do Velho Testamento. Depois de termos estudado Isaías, o profeta dos profetas, estamos prontos para conhecermos outro profeta maior. Seguindo a sequência da Bíblia, o próximo profeta é Jeremias. Conhecido como o profeta chorão, ele parecia estar sempre chorando. O seu coração estava ferido. Você já leu o livro de Jeremias? Todos os 52 capítulos deste livro são uma série de choros. Por isso é muito difícil fazer um esboço dele. As pessoas não choram de maneira organizada e por isso o livro de Jeremias não é muito organizado. Depois de levar 52 capítulos chorando, Jeremias escreveu um poema. Esse poema é o livro de Lamentações, um apêndice do livro de Jeremias. Quer dizer então que ele continuou chorando neste outro livro também. Você deve estar se perguntando, mas por que Jeremias chorou tanto? Por que ele estava tão triste? No capítulo 4, versículo 19, ele chora. Ah, minha angústia, minha angústia! Mas por que ele estava tão angustiado? Vocês estão lembrados que eu disse que os livros proféticos trazem em suas introduções informações históricas sobre o rei que reinava na época do ministério do profeta? É por isso que antes de estudarmos os profetas, estudamos os livros históricos. Se puder lembrar dos reis que estudamos na literatura do reino, quando analisamos primeiro e segundo livros de reis e de crônicas, já deve saber por que Jeremias estava tão triste e por que ele chorava tanto. Logo no início do livro temos a informação de que Jeremias começou seu ministério no 13º ano do rei Josias, passando por todos os reis que reinaram entre os reinos de Joaquim e de Zedequias, como por exemplo Joaquim e Jeoás. Se você estiver familiarizado com eles e souber quando eles viveram e reinaram, também entenderá por que o coração de Jeremias estava ferido. O ministério de Jeremias durou 41 anos e começou quando o rei Josias reinava em Judá. Foi durante esse tempo que os homens que trabalhavam na reconstrução do templo reencontraram as Escrituras. Naquele tempo o povo de Deus era apóstata e estava afastado de Deus. Eles até tinham esquecido que havia a lei de Deus. Durante essa reconstrução do templo eles encontraram alguns rolos das Escrituras. Na verdade, foi um descendente de Esdras que encontrou as Escrituras. Aparentemente foi através destes rolos que Deus influenciou Esdras a se tornar um instrumento humano, um escriba, que trouxe de volta o interesse pelas Escrituras. Os estudiosos acreditam que foi Esdras que organizou o Velho Testamento em livros e divisões. Isso aconteceu durante este reavivamento do interesse pelas Escrituras durante o reinado do rei Josias. Os nomes dos reis que sucederam Josias estão associados à queda de Jerusalém e ao cativeiro babilônico. A citação de reis como Joaquim, Joaquim e Jeoás nos revelam que Jeremias viveu e pregou durante a época em que Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Jerusalém não foi derrubada da noite para o dia, como aconteceu com Paris e Singapura durante os primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. A queda de Jerusalém foi uma catástrofe que se estendeu por um período de quase 20 anos. Vimos isso no estudo do segundo livro de Reis. Na primeira queda de Jerusalém, Joaquim era o rei. Ele se rendeu ao exército de Nabucodonosor e o serviu em Jerusalém por 3 anos. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, os exércitos babilônicos entraram na cidade e os judeus foram forçados a servi-los e a pagar tributos a eles. Mas depois de 3 anos, Joaquim se rebelou e o exército de Nabucodonosor cercou Jerusalém outra vez.
Na segunda conquista, Joaquim, filho de Jeoaquim, que era praticamente uma criança, entregou a cidade. Dessa vez, os babilônicos levaram muitos judeus cativos para a Babilônia. Essa segunda conquista foi mais severa do que a primeira. Quando Joaquim se rendeu pela segunda vez, um pouco antes de o povo ser levado cativo para a Babilônia, Zedequias, seu irmão, foi nomeado rei e marionete da Babilônia em Jerusalém. Se o líder nomeado não fizesse o que os conquistadores ordenavam, era rapidamente removido do poder e outro marionete o substituía. Zedequias foi o rei testa de ferro da Babilônia durante 11 anos. Mas ele também acabou se rebelando, que levou o exército babilônico a reduzir a cidade de Jerusalém a pó. Não foi deixada pedra sobre pedra. Quando os babilônicos conquistaram Jerusalém pela terceira vez, tiraram toda a população da cidade. Só deixaram os velhos, os doentes, os fracos e o profeta Jeremias. A terceira queda de Jerusalém foi uma grande catástrofe. Na introdução do livro de Jeremias, lemos que o seu ministério começou no reinado de Josias e passou pelos reinados de Jeoaquim até o de Zedequias. Isso significa que Jeremias estava pregando e ministrando em Jerusalém quando toda essa tragédia que eu acabei de relatar sobreveio para Jerusalém. É por isso que ele chora. Ah, minha angústia, minha angústia! Jeremias, já durante o reinado de Josias, começou a profetizar que a invasão da Babilônia, o cativeiro e a conquista estavam para acontecer por causa do pecado do povo. O principal pecado era o da idolatria, mas também todos os outros pecados que surgiram com a apostasia do povo. O início da mensagem do profeta e de profetas como Jeremias, vamos dizer assim, Isaías e outros, era: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa era a mensagem dos profetas diante da possibilidade de uma invasão e cativeiro como julgamento de Deus. Mas quando o povo não os ouvia, a mensagem mudava e passava a ser: o julgamento de Deus se aproxima, não há como impedi-lo, o julgamento está se aproximando. Quando Deus deu essa revelação para Jeremias, ela foi tão clara que ele pôde até ouvir o som do exército babilônico, os gritos do povo que estavam sendo assassinados, das mulheres e moças que estavam sendo violentadas. Através de uma revelação profética, Jeremias ouviu todos esses sons de horror. E é por isso que ele clamava: ah, minha angústia, minha angústia! Deus revelou a Jeremias a aproximação de toda essa calamidade. Esse era o julgamento de Deus e era irrevogável. Quando o cerco a Jerusalém se iniciou, Jeremias pregou uma mensagem muito impopular, que o tornou o mais odiado de todos os profetas. Jeremias tinha duas mensagens. A primeira parte da mensagem era que a conquista e o cativeiro estavam se aproximando. Essa era a sua mensagem de destruição, tristeza e julgamento. Mas o outro lado da mensagem de Jeremias era de esperança. Quando Isaías previu a queda do reino do norte diante dos assírios, ele não tinha nenhuma mensagem de esperança para o período da invasão, conquista e cativeiro assírio. As 10 tribos do norte foram para o exílio do esquecimento e nunca mais se ouviu delas. Mas os profetas que profetizaram a invasão e o cativeiro do reino do sul pelos babilônicos tinham uma mensagem de esperança, porque Deus também deu a esses profetas a seguinte revelação: depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, vocês voltarão. Isaías pregou essa mensagem de esperança 170 anos antes de acontecer. Jeremias também pregou essa mesma mensagem de maneira tão enfática e acreditou tanto nela, que quando os exércitos babilônicos começaram a cercar Jerusalém, ele começou a pregar: olha, isto é uma profecia, é a palavra de Deus. Este é o plano de Deus irrevogável. Não há nada que vocês possam fazer para impedir. Por isso, é melhor vocês se renderem a Nabucodonosor e colocarem o pé na estrada. Vão para a Babilônia, porque quanto mais cedo vocês forem, mais cedo vocês voltarão. Não resistam a Nabucodonosor.
Deus o está usando para castigar vocês. E se vocês se opuserem a Nabucodonosor, estarão se opondo a Deus. Jeremias pregou que o povo de Judá deveria se render. E o povo o odiou por isso. Eles disseram que a mensagem de Jeremias era uma conspiração contra o povo. Eles o jogaram em uma cisterna que, ao invés de água, tinha lodo. Eles o colocaram lá através de uma corda para que ele ficasse atolado no lodo junto com ratos e sem comida. O modo como o trataram foi cruel e mostra o quanto eles o odiavam. Os cercos já tinham começado. Alguns duraram mais de 2 anos. Os judeus estavam comendo seus próprios filhos porque não tinham alimento, e o profeta ficava pregando: eu falei, Deus quer que vocês se rendam. Hoje nós vemos pessoas que se acorrentam aos portões de usinas nucleares e fazem toda sorte de coisas só para serem ouvidas e passarem a sua mensagem. Jeremias e alguns dos profetas também agiram assim. Eles faziam qualquer coisa para serem ouvidos. Eles usavam recursos como o sermão simbólico. Por exemplo, no capítulo 18, Jeremias fez um desses sermões que podemos chamar de o vaso reciclado. Ele disse que Deus o enviou à olaria. E enquanto ele estava lá, ele viu o oleiro fazer um vaso. O oleiro estava tentando fazer um vaso bonito, mas não estava ficando como ele queria. Desgostoso com o trabalho, o oleiro o espatifou no chão. Depois reciclou o barro e fez um vaso novo. Ele tentava dizer ao povo: vocês vão para a Babilônia, mas depois de 70 anos voltarão. Vocês não percebem? Vocês são o vaso. São os pedacinhos do vaso que o oleiro, o escultor, Deus está formando. Vocês não estavam ficando do jeito que Deus queria, por isso Ele está castigando vocês. Esse é o julgamento de Deus sobre suas vidas. Deus vai reciclar vocês e fazer um vaso novo. Quando vocês voltarem do cativeiro babilônico, serão novas criaturas. Vocês serão um vaso novo. É por isso que Jeremias dizia para eles saírem e colocarem o pé na estrada. Antes do cativeiro, os judeus eram idólatras, incorrigíveis. Depois do cativeiro babilônico, apesar de terem tido muitos problemas, eles nunca mais caíram na idolatria. Quando eles voltaram do cativeiro, eram vasos novos. Que aplicação incrível, não? Essa transição de vaso velho para novo pode ser agonizante, mas depois que o vaso é moldado, é maravilhoso. Termino deixando um desafio. Você já foi transformado em um vaso novo? Deus quer fazer algo lindo na sua vida. Deixe-o moldá-lo, assim como o oleiro molda o barro. Entregue a Deus o controle de sua vida. Eu conto com você no nosso próximo encontro com a palavra. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.